Olá, olá turminha, vamos resolver as nossas questões de DRE, questões aí da CESP, né, da Sebrasp, para a gente poder aí treinar essas questões aí, né, principalmente para o concurso aí da Polícia Civil de Pernambuco, que estamos aí nesse nosso intensivão. Então vamos lá, vou colocar aqui as nossas questõezinhas para a gente poder resolver, né? E vocês acertarem aí todas as questões que estejam aí sobre DRE. Então vamos lá. Nossa primeira questão, uma questãozinha aí de 2022, onde fala que os seguintes eventos foram contabilizados na demonstração de resultado da empresa X em determinado exercício financeiro. Então, teve aí 6 eventos, na verdade, né? E com base nessas informações, é correto afirmar que o resultado apresentado no exercício indica lucro. Gente, quando vier assim para vocês, né, o resultado aí indicando lucro, quando vocês identificarem isso, vocês corram aí pro abraço, né? Quando ela fala lucro líquido, a questão, pronto. Vocês não precisam seguir nenhuma estrutura da DRE. Vocês vão pegar, somar as receitas e diminuir as despesas. E corre pro abraço. Então, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente vai somar, o que a gente vai diminuir, né? Ele já disse que todos esses eventos foram da demonstração do resultado do exercício. Então, ótimo. Todos esses eventos aí vão entrar na DRE. Ou somando ou diminuindo. O que for receita aí soma, ou o que for uma reversão, né, em que entre aí para o resultado, e o que for despesa, a gente diminui. Então, bora lá. Receita de vendas, vou botar um maisinho aqui do lado, viu? Vou somar aí as receitas de vendas. 2, despesas de água, luz e telefone, 22 mil. Vou diminuir, menosinho, descontos concedidos. A empresa concedeu um desconto, vai diminuir, é despesa. Reversão de saldos de provisões anteriormente constituída. Reversão de um saldo de uma provisão que eu construí, então agora ela vai ter que entrar somando. Despesas com manutenção, o nome já está dizendo, despesas, vamos diminuir. E perdas no estoque, perda também no estoque, vamos diminuir. Então, a gente vai pegar 60 mil, menos 22, menos 3 mil, mais 4.200, menos 1.450 e menos 2.300. Então, vamos aí, fazendo essa continha aí, temos aí um valor de 35.450. Temos aí a letra D de dado, alternativa aí D. Então, sempre que vier uma questãozinha de DRE pedindo o lucro líquido, você só somar as receitas e diminuir as despesas, e correr para o abraço. Então, deixa eu descer aqui. Segunda, essa aqui é uma questãozinha teórica, né, a respeito aí das contas de resultado, as contas que vão compor a demonstração do resultado do exercício. Então, a respeito das contas de receitas e despesas, assinale a opção correta. A. Receitas representam reconhecimento de um passivo com aumento de obrigações a serem cumpridas para com os clientes. Gente, receita é um negócio bom, né? Não vai representar para mim um passivo, não, viu? Receita aí representaria um aumento nos ativos ou uma redução aí no passivo. Então, nananina não. Não está falando aqui de receita. B, despesa. Representa a entrada de elementos no ativo sobre a forma de dinheiro ou de direitos a receber. Não. Despesa vai representar aí ou um aumento de passivo, né? Ou uma diminuição no ativo. Então, alternativa B também aqui, A errada, B errada. C. As contas de receitas e despesas denominadas contas patrimoniais. Gente, contas patrimoniais não. Contas patrimoniais são as contas que servem para eu poder levantar o balanço patrimonial da minha entidade. Então, elas são contas de ativo, passivo e PL. Receitas e despesas
Elas são contas de quê? Ó, resultado. Lembrem-se disso, que a banca cobra muito. Então, já está errado aqui, que ela não é conta patrimonial. São encerradas no final do período para apuração do resultado. D. As contas de despesas são de natureza credora. Ó, falso, né, gente? Ativo, despesa e redutora do passivo IPL são de natureza devedora. E as contas de receita são de natureza devedora? Não, são credora. Nessa questãozinha aí, eles inverteram, né? E as contas de receitas e de despesas são contas de resultado, certíssimo. Resultado, contas de receita e despesas. Também denominadas de contas temporárias, contas passageiras, transitórias. É isso mesmo, Flávia, certíssimo. Por quê? As contas de resultado, deixa eu abaixar. As contas de resultado, elas vão servir para a gente apurar o resultado. A gente vai pegar a receita menos a despesa e vamos ter o nosso resultado. E esse resultado pode ser lucro ou prejuízo. Esse lucro ou prejuízo, esse resultado é que a gente leva lá para o balanço patrimonial, fica dentro lá do PL. Então, elas são encerradas para apurar o resultado do exercício, chamadas contas de temporárias, contas passageiras, ou também chamadas de transitórias, contas transitórias. Então, a alternativa é a alternativa aqui correta, certíssima. É de elefante. Vamos lá para a terceira. A legislação societária estabelece que as participações de terceiro no lucro das sociedades por ações sejam determinadas sucessivamente, seguindo uma determinada ordem. Então, as participações, elas têm uma ordem que está descrita lá na legislação. De modo que alguns beneficiários tenham a sua participação calculada com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada para outros beneficiários. Então, nesse sentido, considerando o disposto na legislação societária, entre os beneficiários apresentados nas opções a seguir, aquele que detém a prioridade no cálculo do valor da sua participação no lucro gerado por uma sociedade por ações é. Então, quando a gente fala de participações, a gente tem um lucro e, de acordo com o estatuto, vai destinar este lucro para algumas participações. Para os empregados, para os administradores, para os debenturistas, a quem a gente vendeu o título, né? Um título emitido. Então, vamos aqui, ó, seguir aí o nosso mnemônico DEAP, que a gente não esquece a ordem que tem que ter as participações. Então, primeiro, os debenturistas. Primeiro aí vem debentures, tá? Depois, empregados. Depois, administradores. Depois, partes beneficiárias e instituto aí de previdência, instituto de previdência, o fundo de assistência para os empregados, tá? Então, seguindo aí nessa ordem, qual dentre as alternativas aqui tem prioridade? O administrador, a parte beneficiária, o fundo de assistência ou previdência, o acionista minoritário ou o empregado? Ó, seguindo essa ordem aqui, né? Seria aí o empregado, dentre os que foram elencados aqui nessa ordem, tá? Letra E de elefante. Quarta, devolução de mercadorias vendidas em exercício anterior deve ser registrada como despesa operacional. Então, ó, veja aí que essa é uma questãozinha atual, então se atentem para isso. A devolução de mercadoria
Devolução de mercadoria. Tá? Se essa devolução de mercadoria for uma devolução do exercício, ela vai ser registrada como dedução sobre vendas. Se for uma devolução de mercadoria do exercício anterior, ela vai ser registrada como uma despesa. Então, a alternativa aqui está certíssima. Vamos lá para a quinta. Acerca da elaboração das demonstrações contábeis, conforme a legislação societária e pronunciamentos técnicos do CPC, julgue o item a seguir. Quinta. A demonstração do resultado do exercício, DRE, deve apresentar o conjunto de receitas e despesas, realizadas ou não, que tenham provocado impacto sobre o patrimônio líquido, sobre o nosso PL, né? Durante o exercício contábil. Gente, a gente utiliza aí o regime de quê? Regime de competência. Eu tenho que registrar no período as despesas e as receitas que foram realizadas, tá? Eu tenho que registrar o que eu vendi, entreguei a mercadoria, ou que eu consumi de despesa, a minha despesa incorrida. Então, conjunto de receitas e despesas realizadas, ou não, tem que ter sido realizada no período para eu poder lançar na contabilidade. Então, eu consumi a energia daquele mês, registro naquele mês, tá? Eu fiz aí uma despesa com conserto de ar-condicionado, registro no mês em que ocorreu, tá? Então, essa alternativa aqui está errada. Sexta, o pagamento antecipado a fornecedores em troca de desconto financeiro é uma situação em que a empresa obtém receitas financeiras. Claro, se eu estou pagando antecipado aos meus fornecedores e eu estou tendo um desconto, eu devia 1.000. Só estou pagando agora quanto? 900. Essa diferença positiva para mim, minha empresa está ganhando. Deixou de pagar os 1.000, vai pagar só 900, ó. Então, é uma receita. Certíssimo. Com relação à demonstração do resultado do exercício, julgue os itens subsecutivos. 7. Deduções sobre vendas são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta. Gente, quando ele bota todas aqui, invalida a questão. Porque tudo que incide sobre a receita não é dedução. Dedução, a gente tem lá bem claro. Vou brincar aí com a palavrinha idade, né? É um mnemônico aí que sempre uma aluna aí me passa aí os mnemônicos. Então, a gente verifica impostos sobre vendas, tá? Tenho aí desses impostos sobre vendas. Pode ser também que a banca chame tributo sobre vendas, ou bote o nome do imposto mesmo, ICMS sobre vendas, PIS sobre vendas, tá? Temos aí devoluções, abatimentos, e temos também descontos comerciais, ou também chamados de descontos incondicionais, tá? Então, aí, essa alternativa aí tá errada, porque todas, por exemplo, eu tenho algo que incide sobre a receita, que é comissões sobre vendas. Só que ela não é dedução. Isso aqui é despesa com vendas. Tá? Despesa comercial, não entra em dedução. Então, não são todas as despesas que incidem diretamente sobre a receita bruta. 8º, nas empresas do setor industrial, as indústrias, o custo das vendas recebe o nome de custo do produto vendido, ó. Certíssimo, Flávia. Aqui nas empresas industriais se chama CPV, custo do produto vendido.
Nas empresas aí comerciais, né? Se chama CMV, custo da mercadoria vendida. E nas empresas prestadoras de serviço, se chama CSP, custo do serviço prestado. Então, é o custo aí das minhas vendas, o custo do meu serviço. Certíssimo aí, a oitava. Nona, na demonstração do resultado do exercício de uma empresa comercial, o lucro bruto representa a diferença entre a receita bruta de vendas e o somatório dos seguintes eventos: deduções das vendas, abatimentos e impostos. Aí a gente lembra daquela estruturazinha importantíssima, tá? Que eu sempre digo a vocês que vocês têm que ter em mente na DRE. Pelo menos até a parte do lucro bruto, tá? Que é o que é mais cobrado. Então, a nossa DRE, ela é composta de receita bruta, menos as deduções, que acabamos de ver, né? Na questão lá acima, aquelas deduções. Eu vou ter a receita líquida. Ó. E aí, menos o CMV, eu vou ter aí o meu lucro, o resultado bruto. Então, para eu ter o lucro bruto, eu tenho que diminuir da minha receita bruta as deduções e o meu custo das vendas. Custo da mercadoria vendida, custo do produto vendido, custo do serviço prestado, tá? Então, a alternativa aí está errada. Essa décima, ele demonstra aí uma tabelinha, né? A tabela seguinte apresenta dados em reais retirados da demonstração do resultado do exercício de uma companhia no período de um ano X. Temos aí alguns dados, vamos ver o que é que ela pergunta, né? O que é que a questão diz. Considerando-se essa tabela, o valor da receita líquida relativa ao período em questão. Gente, a gente acabou de, verificar que a receita líquida é a receita bruta menos as deduções. Eu vou ter aí a minha receita líquida. Então, temos aí de receita bruta, né? Aí a gente vamos ver qual dessas informações aí a gente vai utilizar. Eu tenho a minha receita de vendas de mercadorias, 800 mil, a minha receita bruta. Vou ter aí devoluções de vendas. Gente, devoluções de vendas é deduções. São as deduções. Vou colocar aqui até de outra cor, tá? As deduções. Devoluções de vendas, tá? Descontos condicionais concedidos. Gente, não. Esse não. Esse aqui, ele é despesa. Para ser deduções de vendas, tem que ser descontos incondicionais ou comerciais, tá? Esse não entra. Imposto sobre venda, sim, entra, é uma dedução. E custo das mercadorias vendidas, não. Para achar a receita líquida, não entra. Entraria se a gente fosse querer verificar o lucro bruto. Então, a gente tem aqui a nossa receita, 800 mil. Temos aí a receita 800 mil. As nossas deduções, 250 mil. 800 menos 250 mil, temos aí, né, 550 mil de receita líquida. Então, qual é a alternativa aí que abraça essa nossa receita líquida? Letra E. Temos aí, letra E, 550 mil. Então, vamos lá mais. Essa 11 tem também uma tabelinha, né? Ainda com base na análise de dados da tabela, conclui-se que temos aí um balancete de verificação com as contas, saldo devedor e saldo credor. E vamos ver o que é que ele pede, né? Ele quer aqui que a gente marque, o lucro bruto, lucro operacional, valor total da despesa operacional, lucro obtido antes da declaração de imposto de renda e o lucro líquido do exercício. Então, vamos lá, mãos à obra. O que é que interessa aqui para a gente? Vou aumentar aqui um pouquinho.
O que é que interessa aqui para a gente verificar lá o lucro? O que interessa são as contas de resultado. Então, vamos identificar as contas de resultado aqui. Despesa com pessoal, conta de resultado. Essa vai interferir lá no meu resultado. Despesa com depreciação também. Impostos a pagar, não. Conta patrimonial, passivo. Receita com vendas, sim, conta de resultado. Duplicatas a pagar, patrimonial, passivo. Reservas de lucros, PL, patrimonial. Duplicatas a receber, ativo, patrimonial. Despesas financeiras, Flávia, despesa financeira, sim. Vai interferir lá para o meu resultado. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Estoque de mercadorias, não. Ativo, patrimonial. Fornecedores, passivo, patrimonial. Veículos, ativo, patrimonial. Capital social, conta patrimonial do PL, né? Temos aí financiamento de longo prazo, conta patrimonial, passivo. Encargos financeiros a transcorrer, redutor aí do passivo, patrimonial. Bancos, ativo, patrimonial. Custo da mercadoria vendida, essa sim, ó. Essa interessa pra gente. Devolução de vendas, essa sim, dedução de vendas, né? 10 mil. Depreciação acumulada, não. Patrimonial, retificadora do ativo. Pronto. Agora a gente já pode montar a nossa DRE. Vamos lá pegar a receita bruta. Temos aí de receita bruta 340 mil. Ó, temos aí de receita bruta. E vamos diminuir as deduções. Vamos diminuir aí as nossas deduções. Tivemos aqui só uma dedução, né? Tivemos aqui, cadê ela? Devolução de vendas, 10 mil. Temos aí devolução de vendas. Vou botar aqui de outra cor. Devolução, ó, de vendas, 10 mil. Aí eu vou botar entre parênteses, porque vai reduzir da nossa receita bruta. Aí a gente vai ter aqui igual a receita líquida. Vai dar 330 mil nossa receita líquida. Vamos diminuir aí, né? Vamos diminuir aí o nosso CMV. Deixa eu pegar aqui, diminuir o CMV. Nosso CMV foi quanto? Cadê ele? CMV, 180 mil. Vamos diminuir aqui o CMV, 180 mil, tá? Aí nós temos aqui quem, Flávia? O nosso lucro bruto. Nosso lucro bruto, 330 menos 180, vai dar aí 150 mil. Depois do meu lucro bruto, eu vou diminuir as minhas despesas. Quem são essas despesas? Vou botar aqui de azul as despesas. Temos despesa com pessoal. Despesa com pessoal, 79 mil. Temos despesa com depreciação, 11 mil. Temos aí despesa financeira, 27 mil. 27 mil. Então, pegamos essa. Vamos ver se tem mais alguma aqui embaixo. Não. Foram só essas despesas aí. Agora a gente acha o nosso lucro. Só temos essas informações. Então, não tenho as informações de imposto para botar lucro antes do imposto, lucro depois do imposto, não. Já tenho aqui 150 menos 79, menos 11, menos 27, temos aí 33 mil de lucro líquido. Então, a gente verifica agora as alternativas para ver qual das alternativas. Eu já estou até vendo aqui lucro líquido de 33 mil. Alternativa aí é. Aí ele pergunta lucro bruto, lucro operacional.
o valor total da despesa. A despesa só era a gente somar aqui, né, as despesas do período, ó. 7,9 mais 11 mais 27, 117 mil. 117 mil de despesa. Então, achamos aí a alternativa E. Então, pronto. Vou diminuir aqui para a gente verificar essa 12. As perdas estimadas relacionadas a recebíveis de liquidação duvidosa, aquela provisão para devedores duvidosos, ou atualmente chamada de perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa. Mas a banca ainda utiliza as duas nomenclaturas, viu? Vi questõezinhas de 2022 utilizando provisão para devedores duvidosos, tá? E a nossa legislação, ela indica que utilizemos agora, né, perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, tá? Elas devem ser reconhecidas como despesas, isso mesmo, tá? A gente deve debitar aí despesa com perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, isso mesmo, tá? Em contrapartida, a própria conta do ativo que apresenta esses recebíveis, não. A contrapartida vai ser uma redutora dos recebíveis. Vai ser justamente a redutora chamada perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa. Para crédito de liquidação duvidosa. O nosso PECLD. Tá? Então, a alternativa aqui está errada. Ela é em contrapartida à conta redutora dos recebíveis, tá? Não vai ficar diminuir a conta clientes, a conta duplicadas a receber, não. Vai ser criada essa redutora que ela vai estar embaixo dessa conta do ativo. 13. Previstas na Lei 6.404/76, as demonstrações contábeis obrigatórias para sociedades anônimas incluem o balanço patrimonial e a DRE. Acerca desses demonstrativos, julgue o item seguinte. A estrutura da DRE é delineada a partir da apresentação das receitas brutas, que, deduzidas de impostos, inclusive de imposto de renda, determinam o lucro operacional da entidade. Então, ele verifica aqui se é certo ou errado. Então, vamos lá. A estrutura da DRE, ela é delineada a partir das receitas brutas, que deduzidas dos impostos, inclusive do imposto de renda, falso, determina o lucro operacional da entidade. O lucro operacional da entidade, gente, é o lucro, né, que pega a receita bruta, menos as deduções, menos o CMV e menos as despesas e receitas operacionais, tá? O imposto de renda, ele vai lá no finalzinho, lembre-se sempre disso. O imposto de renda, eu diminuo tudo que foi despesa da minha empresa, operacional e não operacional, e aí em cima desse lucro é que eu tiro lá o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, essa alternativa está errada. 14. A respeito da elaboração do balanço patrimonial e da DRE, da demonstração do resultado abrangente, que é uma demonstração aí evidenciada pelo CPC 25, e de operações a elas relacionadas, julgue o item subsequente. Na DRE, a receita líquida de vendas é obtida por meio das deduções das despesas de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido das receitas brutas. Ó, gente, falei agora, não. Receita líquida a gente pega a receita bruta menos as deduções e vai achar igual a receita líquida. E vai achar a receita líquida, tá? Ó, desceu aqui. Então, essas deduções de despesa de imposto de renda e contribuição social, não. Quando eu acho o meu lucro, lá que eu diminuo todas as despesas da empresa, é que eu aplico
o imposto sobre a renda e a contribuição. Então, tá errada. 15. No que se refere a DRE, julgue o item subsecutivo. O desconto comercial é uma redução no preço concedida no ato da venda. Ó, certíssimo. Ao passo que o desconto financeiro é disponibilizado sobre o compromisso de o cliente pagar a dívida até determinada data. Gente, certíssimo. Desconto comercial é o mesmo que desconto incondicional, dado no ato da venda. Perfeito. E desconto financeiro, a gente diz aí que é um desconto condicional, tá? Condicionado a que o cliente pague antes do vencimento e tem aquele desconto. Na DRE, o desconto comercial é dedução da receita bruta. Isso mesmo. Por sua vez, o desconto financeiro é despesa operacional financeira. Então, a banca adora brincar com esses descontos, comercial e financeiro. O que vai entrar para deduções é o desconto comercial na compra, ou também chamado de desconto incondicional, tá? Então, essa alternativa aí está, ó, certíssima. Tem um conceito aí perfeito para vocês verificarem. 16. O imposto sobre produtos industrializados integra a receita bruta apurada na demonstração do resultado do exercício. Gente, errado isso aqui. Ó, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, ele não entra na receita bruta. A gente teria aí o faturamento bruto. Lembre-se aí que ele é um imposto por fora, né? Menos o IPI é que a gente tem a receita bruta, tá? Então, a receita bruta, ela não integra, o IPI não integra a receita bruta, tá? E a 17, nossa última questãozinha, diz que os descontos e abatimentos incondicionais concedidos constituem montante destacado, montante fora de, né? Fora de, montante separado das despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Gente, tá certo. Os descontos incondicionais e abatimentos são o quê? Ó, dedução. Dedução da receita bruta. Então, ele vai em local diferente do que as despesas operacionais. Certíssima essa questão. Então, finalizamos aí 17 questões de DRE. Espero que vocês treinem, refaçam elas para se deparar na prova com alguma questãozinha de DRE, vocês, ó, matarem a pau. Até mais.